Bom, havendo quórum, vamos dar início aos trabalhos. Peço escusas pelo atraso, mas agora também com a presença da vereadora Noemi Rocha, teremos quase que quórum absoluto hoje. Senhor presidente, já vai abrir pedido de vista? Isso, primeiramente deliberar sobre a inclusão na pauta dos itens 30 e 31, que foram solicitados pela assessoria. O projeto 5.192/2022 e o projeto 14.45/2022, que consta com a informação de prazo terminativo nessa comissão, precisa ser deliberado na data de hoje, senão sairá da comissão sem parecer. Então, coloco em discussão a deliberação da inclusão na pauta dos itens, não há discussão, está aprovado. O projeto Lei 14.45, item 31 da pauta, já falei, tem prazo final, razão pela qual não poderá ser pedido de vistas. E também, agora, o PL 5.114, item 15, também não pode pedir vistas em razão do prazo. Então, quem quiser checar ali no projeto 15. Também, projeto 5.114/2022, Marcos Vieira, também não pode ser pedido vistas, em razão pela qual ele sairá da comissão sem relatório. Então, agora, indago aos vereadores se existem pedidos de vistas. Vereador Dalton Borba. Senhor presidente, eu quero pedir 5. Eu trabalho, vereador Morinácio. Eu estou aqui para... Os projetos, vereador Dalton, por favor. Senhor presidente, em primeiro lugar é o projeto número 7. Eu só queria fazer uma observação, que é o seguinte. O número 7 da pauta é um projeto da vereadora Amália Tortato. E aí, tem um voto aqui do excelentíssimo senhor vereador Ângelo Vagnoni, pedindo mais informações. E aí eu queria fazer uma observação, que é o seguinte. Essa questão de mais informações foi tratada agora na alteração do regimento interno, e pelo regimento só se pode agora pedir mais informações se essas informações forem determinantes para se apurar eventual inconstitucionalidade. Nesse voto do vereador Ângelo, ele justifica aqui que talvez a prefeitura já esteja tratando desse assunto com outra atuação. E isso não me parece que diz respeito ou seria determinante para o julgamento da constitucionalidade. Então, aqui, na proposição número 7 da pauta, o projeto 005/2023, se este colegiado deliberar pelo trâmite do projeto, eu não vou pedir vistas, mas se for para manter esse voto de mais informações, aí eu peço vistas, que eu quero fazer um voto separado. Ou eu faço um voto em separado oralmente. Posso fazer agora, inclusive, a hora que chegar a apreciação dele. Porque que na legislatura passada, na composição passada da CCJ, era uma coisa muito comum pedir de vistas com efeito de procrastinar o julgamento dos projetos de lei. Era claro isso. E aí nós acabamos com a festa. Na verdade, foi alterado o regimento para dizer assim, chega desse troço de pedir informação, a não ser que o pedido de informação seja determinante para se apurar a constitucionalidade, porque isso aqui é uma comissão de Constituição e Justiça, né? Então, esse negócio de pedir informações, a gente precisa tomar cuidado. Por quê? Porque bons projetos, que às vezes até requerem um pouco de urgência, acabam sendo arrastados para frente por causa de um pedido de informações que não vai mudar em nada a apreciação da constitucionalidade. Só para complementar, e foi resguardado o direito de que essas informações sejam solicitadas em outras comissões, né? Aqui, exatamente, somente pedido de informações quando relacionado com a dúvida sobre constitucionalidade, né? Perfeito. E aí, veja, eventual informação da prefeitura ou de qualquer outro órgão de que já exista uma outra política paralela, isso pode ser deliberado em plenário, inclusive, né?
Ou para uma outra Vereador comissão. Dalto, o senhor mantém pedido de vistas ou esperará chegar um momento oportuno Pois é, para fazer um voto separado? Veja, se eu puder pedir vistas, então, na sequência, senhor presidente, porque se eu posso Vossa fazer Excelência tem conhecimento do parecer do vereador Ângelo Voiani? Sim. Não, mas veja, se for colocado em julgamento esse processo e eu puder pedir vistas após a deliberação, é que aí não dá mais pedir vistas, né? A não ser que eu faça, então, voto em separado. A gente pode fazer, vereador, normativo, um voto em separado, né? Ou esperar, porque está sendo feito o pedido só para não ter, depois da leitura, ter que fazer o pedido de vista. Né? Sim. É. Veja, Pode ser feito depois também. Vereador Ângelo Voiani, com a palavra. Vereador Ângelo Voiani, eu gostaria de falar. alô. Veja, o nosso pedido de vista aqui é meramente, aliás, pedido de vista não, pedido de mais informações é uma sugestão que a Procuradoria faz. Eu, de minha parte, não tenho problema nenhum na tramitação do projeto Então, e, então pelo acabou. contrário, pela aprovação até do projeto da vereadora Amália. Se vai no entendimento das colocações do Então eu vou vereador fazer um voto Dalton, em separado. nós estamos Tá. resolvidos. Tá. Então, dando Então, senhor sequência- presidente, esse aqui eu faço um voto separado. Eu vou pedir vista do projeto número 20 da pauta. Qual mais, vereador? O número 21. O 21 também. O próximo, vereador, por favor. O 27 e o 30. É, o 21. Esse que eu vou pedir vistas agora. 27 e o 30 também. Por favor, confirme no sistema. O 27 e o 30 também. É. Vereador, por favor, verifique no sistema ali. Esse é o 30 agora, Gilson? É, né? 27, é. Tá. Isso, agora vai pro Agora o 30, por favor. Que é o 5.192/2022. Isso. Se todo mundo pedir 5 assim de vista, a gente não tem nem sessão hoje. Tá mais rápido. Solicitou vistas ali? Já acabei. Obrigado, Mais senhor algum presidente. vereador deseja fazer pedido de vistas de algum projeto? Vereadora Amália, tem a palavra. Presidente, então eu queria pedir vistas do projeto número 6 da pauta, é o 0507/2023, de iniciativa do vereador Osias Moraes. Acredito que a senhora tem que só solicitar no sistema ali. O próximo é o projeto, o 20 o vereador já pediu, né? O 22, que é o 0506/2023, do vereador Tico Kuzma. E o próximo é o 25 da pauta, é o 05199/2022. Jornalista Márcio Barros e Noriceto.
Mais algum vereador deseja fazer pedido de vistas? Já confirmou no sistema? Desculpa, não... Já confirmou? Mais algum vereador deseja fazer pedido de vistas? Então eu gostaria de fazer o pedido de vistas do projeto número 3 da pauta, 5.110/2022. 110/2022. Você tem que verificar se meu sistema está aberto aqui. O número 3 já foi confirmado o pedido de vistas. O 23 da pauta. Estou chegando lá, só um momentinho, por favor. O projeto 23 é o 5.190/2022. Não, é para contribuir com o processo. Bruno, 0110 da sua lista. 07 é da... 001 não é a Mária. Não, para a Mária. Não, 26 não, 26 ninguém pediu. Então, 26 também gostaria de pedir, que é o 26, é o 005-0010/2023. Ainda é bastante ainda. Presidente, só cita de novo o último que você falou. 26 da pauta. 5.10/23. Podemos dar sequência, vereador? Vamos, então, dar sequência à pauta. Projeto número 1, a relatoria da vereadora Amália Tortato. Projeto 5, 193/2022. Peço que faça a leitura do parecer. Obrigada, senhor presidente. Esse é o projeto que institui o Dia da Marcha do Orgulho Crespo no calendário oficial de eventos do município de Curitiba, sendo no dia 12 de novembro. Iniciativa das vereadoras Carol D'Artora, professora Josete e Georgia Prates, Mandata Preta. Esse é um projeto de criação de uma data comemorativa. Nosso gabinete analisou todas as exigências legais para esse tipo de projeto e verificou que o projeto encontra-se adequado à tramitação regimental, devendo ainda passar pela Comissão de Educação, Turismo, Cultura, Esporte e Lazer e Comissão de Serviço Público. E nós também sugerimos, em razão do tema insto a designação de data por esse projeto de lei, que aborda o racismo estético, que a proposição também passe pela Comissão de Direitos Humanos, Defesa da Cidadania, Segurança Pública e Minorias. Obrigada. Tem discussão? Encerrada a discussão, passamos ao processo de votação. Vereadores, por favor, manifestem o voto. Com a quantidade de votos suficientes, foi aprovado o parecer da vereadora Amália. Passamos ao próximo projeto número 2 da pauta, 5.203/2022. Senhor presidente. Por favor, vereador Vanhani. Já está na votação, mas eu gostaria de... É possível pedir vista de um processo ainda? Desde que ele não tenha sido votado, acredito que sim. Sim, o número 24. Número 24 da pauta. 005-182/2022. Cinco 182/2022. Não. Você pediu para ir para devolução para o autor. Confirme só no sistema, vereador, por favor. Precisa confirmar no... Vanhani, por favor, tem que confirmar no sistema ali na frente, só no... Botãozinho azul, vistas, confirma. Sai da pauta. Obrigado, senhor. Então, dando sequência,
Projeto número 2 da pauta, 005-203-2022. Relatoria da vereadora Amália Tortato. Obrigada, presidente. Esse é um projeto que dispõe sobre os ecopontos e sua conversão em programa municipal permanente, denominado Programa Municipal Permanente de Ecopontos. É um projeto de iniciativa do vereador Noriceto. E o comentário que eu gostaria de fazer é com relação à constitucionalidade subjetiva por iniciativa. Nós temos uma lei federal e também uma lei municipal que diz que é uma responsabilidade compartilhada tanto de todos os entes do poder público com a iniciativa privada as questões relacionadas ao ciclo de vida dos produtos. No entanto, a nossa lei municipal e também a lei federal determina que é o município que diz até onde vai a responsabilidade de cada ente. Então, embora sejam responsabilidades compartilhadas, é o município que diz quem é responsável por cada etapa dessa normativa. Isso, obrigada. Do ciclo de vida dos produtos, era isso que eu queria dizer. E sendo assim, nós entendemos que esse projeto ele acaba invadindo uma competência do senhor prefeito, definida no artigo 53, inciso 3º da Lei Orgânica Municipal. Por isso, nós fizemos um parecer pela devolução ao autor, para que seja possível fazer uma adequação do projeto, dessa forma, não invadindo uma competência que seria de iniciativa privativa do Poder Executivo. Em discussão? Não havendo discussão, passamos à votação. Por favor, registrem os votos no sistema. Com os votos registrados, foi aprovado o parecer da vereadora Amália. Passamos ao próximo projeto da pauta. Projeto número 4, já que o 3 foi pedido vistas. Iniciativa o projeto 1448-2022 do PIER, Petruziello, parecer do vereador Ângelo Vagnoni. O 196 foi pedido visto, presidente? O 3 foi pedido vistas, para mim. 96, será que é o mesmo? Eu acho que a minha pauta fica diferente. O 3 é o 5-110-2022. Próximo projeto, vereador Vagnoni, com a palavra. Este projeto, senhor presidente, é de utilidade pública, da Associação Amigos da Maria Fernanda, é de autor do vereador Pier Petruziello, é o número 4 o projeto. A nossa ideia é seguir a orientação da sugestão da análise da Câmara. Como não foi apresentado alguns documentos, sugeri que o autor preencha esses documentos que a gente possa analisar numa próxima oportunidade do projeto. Obrigado, o vereador Vagnoni. Está em discussão, não havendo quem queira discutir, passamos então à votação do projeto número 4 da pauta, 1448-2022. Parecer para devolução ao autor. Os votos foram registrados no sistema. Foi aprovado o parecer do vereador Ângelo Vagnoni. Passamos ao próximo projeto. É o 5 da pauta, 1430-2022, iniciativa da vereadora Maria Letícia, com parecer também do vereador Ângelo Vagnoni. Este é um projeto que declara de utilidade pública o Observatório Criativo. Nós somos favoráveis à tramitação deste projeto, senhor presidente. Com emendas, né? Com emendas. Então está em discussão o parecer do vereador Ângelo Vagnoni. Não havendo discussão, então passamos à votação. Por favor, registrem os votos no sistema. Com a quantidade de votos suficiente. Os votos registrados no sistema, então foi aprovado o parecer do vereador Ângelo Vagnoni. Passamos ao próximo projeto da pauta. O 6 e o 7 foram pedidos de vista. O 6 foi pedido de vista, é o 7, que é o projeto do vereador Dalton gostaria de fazer o voto separado, que eu peço que faça após a leitura do parecer do vereador Ângelo Vagnoni. É o projeto 5005-2023, que tem parecer do vereador Ângelo Vagnoni. Vou fazer uma leitura rápida, senhor presidente, do meu voto. Esse projeto trata-se da iniciativa da vereadora Amália,
que tem uma redação que altera a lei, o artigo 4º e 6º da lei número 15.661, de 3 de julho de 2020, do artigo 14 da lei número 11.596, de 24 de novembro de 2005, e do artigo 8º da lei número 12.816, de 1º de julho de 2008, para inserir a construção e manutenção de calçadas e passeios como hipótese de destinação dos recursos oriundos da outorga onerosa do direito de construir. Esta é a essência da proposta da vereadora Amália. No meu parecer inicial, fiz um pedido de mais informações por uma recomendação da própria orientação jurídica da casa. Mas eu, pessoalmente, estou convencido de que o projeto pode tramitar e está prenhe de constitucionalidade. Não vejo problema para sua tramitação. Vereador Dalton Avia. Senhor presidente, então, nesses termos, eu vou apresentar um voto pelo trâmite regimental, porque também não visualizo nenhum tipo de óbice que possa macular a constitucionalidade desse projeto. E submeto, então, esse voto oral à apreciação dos colegas. Aí faço aqui no sistema um voto contrário. Na verdade, a gente faz assim, deixa esse daí para votar, então, mais pro final da sessão, da reunião. Sim. E daí, enquanto isso, a gente insere no sistema esse voto em separado. Como foi feito o voto em separado do vereador Dalton Borba, haverá, então, o adiamento da votação desse projeto em tela para que ele possa, esse voto, como foi feito de forma oral, que ele seja inserido no sistema para que o sistema, nós possamos, então, deliberar através do voto que será registrado no sistema da casa. Então, fica adiada a discussão para, assim que estiver pronto o voto, passamos, então, ao projeto número 8 da pauta, que é o projeto 5.196, iniciativa do pastor Marciano Alves, e relatoria do vereador Ângelo Vagnoni. Os senhores vereadores, o vereador Marciano Alves está propondo neste projeto de lei que o dia 10 de março se constitua no dia a ser celebrado como Dia do Conservadorismo. Eu quero dizer que eu não sou conservador, sou um homem de esquerda, mas eu entendo que na nossa sociedade há um conjunto de ideias que nós podemos considerar que são ideias que remetem à tradição, que remetem à conservação de tradições. E eu não vejo problema na tramitação de deste projeto e da sua tramitação ser levada ao plenário para o debate, possível deliberação dos vereadores, de acordo com a sua preferência do ponto de vista do mérito. Do ponto de vista constitucional, sou absolutamente favorável pela tramitação. Tramitação com emenda, né? A sugestão do vereador. Uma isso. emenda. Pela a emenda para corrigir alguns vícios de técnica legislativa, aderindo à redação de proposta pela Projuris. E a proposição deve ser submetida à apreciação da Comissão de Educação, Turismo, Cultura, Esporte e Lazer. É uma emenda que, no final das contas, não tem nenhuma incidência sobre o mérito da proposta do vereador. Só a correção de técnica legislativa. Então, está em discussão, parecer vereador Ângelo Vagnoni. Não havendo discussão, então passamos à votação. Vereadores, por favor, registrem os votos no sistema. Com os votos registrados no sistema, então, pergunto à assessoria se já está inserido o voto do projeto anterior ou damos sequência? Ainda não. Damos sequência, então, projeto número 9, iniciativa do vereador Éder Borges, é o 5.142/2022, parecer também do vereador Ângelo Vagnoni. Este projeto, senhor presidente, senhores vereadores, ele tem uma complexidade um pouco maior do que o anterior. É um projeto do vereador Éder Borges, ele é um substitutivo geral, um projeto de lei
número 005-142 de 2022, que estava sendo emendado na seguinte maneira: medidas preventivas aos crimes de violência sexual contra as mulheres. A regulamentação do disposto no artigo 202 da Lei Orgânica do Município de Curitiba. Então, depreende-se desta proposição que o principal objetivo é assegurar à paciente mulher o direito de um acompanhante, uma pessoa de sua confiança, durante a realização de consultas, tratamentos e exames e procedimentos médicos ou cirúrgicos, dos quais sejam necessários o uso de sedativos ou que impliquem a exposição do corpo total ou parcialmente. Essa é uma discussão que vem, o teor deste projeto, dessa iniciativa de lei do vereador Borges, ele está tramitando no Congresso Nacional e há uma multiplicidade de opiniões a respeito da importância da aprovação de uma legislação nesse setor. Algumas iniciativas em algumas cidades do Brasil já são realidade, como está no meu voto. Uma delas aqui pertinho, na cidade de Paranaguá. No entanto, tem algumas preocupações que dizem respeito à interferência do projeto no Sistema Único de Saúde e numa atribuição do Ministério da Saúde. Eu, particularmente, acho que o projeto resguarda a participação da autonomia do município nas unidades básicas de saúde afeitas ao Sistema Municipal de Saúde Pública. Então, mas para observar a boa prática redacional da Constituição, nós estamos sugerindo aqui o pedido de mais informações ao município sobre o impacto dessa medida. Do ponto de vista do mérito, de certa forma já deixei claro de que eu não vejo problemas quanto a essa prevenção em relação à violência das mulheres quando estiverem com o seu corpo sedado. Não precisamos explicar o motivo de tal iniciativa do vereador. O número de estupros e de violência às mulheres em consultas médicas no Brasil inteiro, eu não sei se no passado era tanto, não tenho como dizer, porque há de supor que todas as mulheres, enfim, passem por um constrangimento que nós, homens, não sequer conseguimos imaginar que pode significar na nossa estrutura mental, na nossa estrutura emocional, ser abusada num consultório médico, quando vai fazer um exame ginecológico. Então, mas os casos estão aí à luz do dia, praticamente toda semana, uma mulher sendo violentada, né, na sua dignidade, no seu corpo, em diversos hospitais, em diversos órgãos públicos do Brasil inteiro. Eu acho que essa questão aqui que o vereador Borges traz, ela é de muita relevância para a saúde, para a luta contra a violência da mulher na sociedade brasileira. Então, a nossa recomendação é por mais informações nesse sentido, olhando aí o Sistema Único de Saúde Municipal. Se os vereadores acharem que pode tramitar, eu também, como o vereador Dalto fez um voto em separado no projeto da vereadora Amália, eu não vejo problema no mérito do projeto. Está em discussão, então, o vereador Dalton Borba. Senhor presidente, o que me traz aqui uma certa atenção nesse projeto é que trata-se da mesma hipótese que nós discutimos aqui no projeto número 7. Me chama a atenção aqui a posição que foi trazida nesse projeto pela Projuris, dizendo que, independentemente de mérito, e eu, no mérito, concordo com o vereador Vagnoni, no mérito o projeto é bom, eu acho que é um tema que tem trazido muita atenção no cenário brasileiro, mas me preocupa o respeito à Constituição. E aí a Projuris vem e diz, no seu parecer, que esse projeto viola uma competência exclusiva nesse tema, que seria uma competência afeta à União Federal. Então,
eu estou aqui com o texto da Constituição aberto, porque também, aqui no artigo 30 da Constituição, o artigo 30 traz as competências que são competências federativas dos municípios, legislar sobre assuntos de interesse local. Esse não pode ser considerado um tema de interesse local, porque é um interesse... aliás, hoje é um interesse que extrapola as fronteiras, inclusive, do Estado brasileiro. Mas aqui, suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Me parece que essa não é uma matéria... essa não é uma matéria que vai sofrer ou vai imputar algum tipo de impacto orçamentário ou de estrutura organizacional da saúde do município, e, portanto, não haveria um confronto entre a legislação municipal com a legislação estadual e federal, mas seria um resguardo e um cuidado a mais, cuja competência, no meu modo de entender, encontra suporte no inciso 2º do artigo 30 da Constituição da República. Então, considerando, e digo isso com absoluta isenção de ânimo, mas considerando essas questões, eu acho que esse projeto merece trâmite regimental. Eventuais questões que possam aparecer, no sentido de incompatibilidade com a estrutura do SUS, o que, a meu ver, não tem, porque isso não impõe ao SUS qualquer tipo de medida para manter um fiscal na sala, para manter um funcionário. Quer dizer, é uma prerrogativa de quem vai fazer a consulta, da mulher que está indo tomar o cuidado de levar alguém com ela. Então, isso não traz absolutamente nenhum tipo de confronto. Me parece que, nesse sentido, nós não teríamos aqui uma inconstitucionalidade e o projeto, então, estaria, a meu ver, apto ao trâmite. É como eu vou votar e apresento aqui, a exemplo do projeto anterior, um voto em separado. Obrigado. Voto separado pelo vereador Dalton Borba, então colocamos o adiamento, né, desse projeto para que ele seja inserido o voto separado. Senhor presidente, só para entender, o projeto vereador anterior, né, da vereadora Amália, e esse também, eu percebi que o vereador Vagnoni, na sua colocação, ele se colocou favorável ao trâmite, mas deu parecer por mais informações. E aí o vereador Dalton agora alega para tramitar. Então, eu só queria entender, porque o vereador concorda com a tramitação, mas, seguindo a orientação do Projures, dá o parecer por mais informações. Não. O que eu deixei claro é de que, se o meu parecer puder ser verbal aqui, a minha manifestação é verbal aqui que vale. Então, era pela tramitação, tanto da Amália quanto do... Pois é, isso que eu estou dizendo, exatamente. Exato, mas aí o senhor... Eu não fiz nenhuma observação de que devesse resguardar. Eu fui contrário à minha... Ao seu parecer, o senhor foi contrário ao seu parecer, e o vereador Dalton está referendando o seu parecer ao contrário, na verdade, para a tramitação. O que eu estou tentando entender é o seguinte: o senhor é favorável à tramitação, por que não fez o parecer favorável à tramitação? Se o meu voto oral é o que vale aqui no microfone, a minha votação pelo projeto da vereadora Amália é pela tramitação. E do vereador Borges também é pela tramitação. Isso será devidamente corrigido no decorrer da votação, assim que for inserido o voto separado do vereador Dalton Borba. Então, para que a gente possa ter agilidade, vamos dar sequência à leitura dos pareceres, e essas dúvidas, após a reunião, nós iremos dirimir todas elas. Então, está adiada a votação desse projeto para que seja inserida o voto separado do vereador Dalton Borba. Adiado para daqui a pouco, assim que o voto for inserido dentro do sistema, para que a gente possa registrar. Dando sequência, então, projeto número 10 da pauta, projeto 1442-2022, de iniciativa do vereador Ezequias Barros, leitura, parecer do Beto Moraes, eu vou fazer a leitura. Projeto 1442-2022 é declaração de utilidade pública do Instituto O Rei da Glória. Trata-se de proposição de autoria do vereador Ezequias Barros. Solicitou um parecer anterior, solicitação de evolução ao autor, pois o estatuto estava com páginas elegíveis. Através da proposição 45.9.23, o autor anexou os documentos necessários, então o trâmite regimental devendo ser encaminhado para a Comissão de Saúde e Bem-Estar Social. Por favor,
Havendo discussão, né, coloco em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Já contamos com todos os votos necessários. Foi aprovado o parecer do vereador Beto Moraes. Dando sequência, projeto número 11 da pauta, projeto 619/2022, iniciativa da vereadora Carol D'Artora, professor Josete, Jorge Prates e Mandata Preta. Parecer do Beto Moraes, do qual faço a leitura no momento. Projeto de lei ordinário que concede o título de cidadão honorário à senhora Letícia Sabatella. Então, a Procuradoria Jurídica informou que a proposição atende às normas legais. Desse modo, atendidos os aspectos constitucional, legal e regimental, pelo trâmite regimental, devendo passar pela Comissão de Educação, Turismo, Cultura, Esporte e Lazer. Em discussão? Não havendo discussão, passamos à votação. Eu achava que Letícia Sabatella... Pois não, vocês podem me instruir. É que assim, ó, a gente vai fazer com esse projeto 9 da pauta, o Germano até já foi ali no computador alterar no sistema a conclusão. Eu sou obrigado... Os votos... O meu voto oral vale. Mas já tem voto suficiente. Com os votos suficientes, foi aprovado o parecer. Dizer assim, qual é a importância da Letícia Sabatella? A Letícia Sabatella é uma das maiores atrizes que faz teatro aqui em Curitiba. Ela nasceu em Belo Horizonte, mas ela fez toda a sua carreira na cidade de Curitiba, sendo uma das maiores proficientes da cultura na cidade. Inclusive, para quem gosta de assistir, e é uma recomendação, tem um documentário chamado Terra à Noite, da qual ela faz uma dublagem muito boa, por sinal. Ela narra os episódios num documentário. Então, recomendo para quem... Então, passamos ao próximo projeto da pauta, iniciativa do vereador Tico Kuzma, parecer do Beto Moraes, é o projeto 1451/2022. Passamos, então, à leitura, tendo em vista que o vereador Beto Moraes encontra-se... não, sem voz não, ele está com voz, só que nosso sistema é importante, a gente sempre avisar para aquelas pessoas que nos acompanham, que nós estamos na sala das comissões e ainda, infelizmente, por questões técnicas, a voz do vereador só consegue sair no plenário. Então, não, ela sai quando a gente faz reunião, mas fica uma situação um pouco complexa, a voz no plenário. Nós estamos abaixo do plenário, na sala das comissões, nesse prédio que é de 1898. Então, 1893? Não. Que seja. Errei. Já era vereador aqui na época? Você e o Jairo. Eu estava segurando tua mão. Passando a leitura do parecer, então. Projeto de lei ordinário, declaração de utilidade pública 1451/2022. Declara de utilidade pública a rede empresarial do Centro Histórico. Iniciativa do vereador Tico Kuzma. Projeto, em sua justificativa, o autor menciona que o projeto atende os requisitos legais. Todavia, a Projuris, através da instrução 723, emitiu que não houve cumprimento de prova através de ata assinada por todos os dirigentes da organização da sociedade civil registrada em cartório, quanto ao respeito dos limites legais referentes à remuneração exigido pelo artigo 2º, parágrafo 7º e 8º da Lei Complementar 117. Verificou que há no Estatuto disposição determinando a doação de patrimônio, inclusive recursos financeiros, a entidades assistenciais em caso de sua dissolução, bem como se extinto o fundo de promoção, qual serve a administração da organização, as sobras sejam rateadas entre os associados. Situações previstas que, a princípio, não se amoldam a contento, conforme determina o inciso 8º do parágrafo 4º do artigo 2º da Lei Complementar 117, logo, então, parecer pela devolução ao autor para que faça as devidas adequações ao projeto. Coloco em discussão. Não havendo discussão, vamos à votação do parecer.
Com os votos suficientes registrados, foi aprovado o parecer. Passamos ao próximo, projeto 13 da pauta. Projeto 511/2023, iniciativa do prefeito. Tem parecer de minha autoria. Trata-se de projeto de lei ordinária 511/2023, iniciativa do prefeito, cuja proposta é revogar o inciso 2º do parágrafo único do artigo 31 da Lei 2.597, de 24 de março de 2008, e da outras providências, ante a recomendação do Ministério Público pela possível inconstitucionalidade na indicação de representantes da Câmara Municipal no rol de membros do Conselho Municipal de Transporte. Em síntese, o projeto pretende revogar o inciso 2º do parágrafo único do artigo 31 da Lei 2.597, para então excluir um representante do Poder Legislativo Municipal, que atualmente deve ser indicado pelo presidente da Câmara Municipal no rol dos membros do Conselho Municipal de Transporte, cuja composição é regulamentada pelo Decreto Municipal número 397/2009. De acordo com os artigos 6º, 30 e 182 da Constituição Federal, é competência do município regulamentar sobre temas de interesse geral. No mesmo sentido, dispõe a lei orgânica. Quanto à constitucionalidade formal subjetiva, dos artigos 53, 72 e 76, mencionam sobre a competência do município de Curitiba para tratar sobre a organização e funcionamento da administração municipal. No mesmo sentido, esta orientação prevista nos artigos 7º, 66, inciso 1 e 4, artigo 87, inciso 3, 5 e 6 da Constituição Estadual. Portanto, de acordo com as disposições legais, é de competência privativa do prefeito alterar a estrutura dos órgãos do Poder Executivo. Então, o cerne da proposta está na arguição de possível inconstitucionalidade material da participação do representante do Poder Legislativo, ante a violação do princípio da separação e independência entre os poderes. Sobre o assunto, cabe ressaltar que a competência da auto-organização do município não é absoluta e deve observar a função fiscalizatória que a Câmara Municipal tem na atuação do Poder Executivo. Logo, nesse caso, a participação do representante do Poder Legislativo junto às atividades do Executivo não se mostram razoáveis. Cumpre observar, na recomendação administrativa da Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo de Curitiba, 02/2022, que instrui a presente proposição legislativa, diversas são as decisões judiciais no sentido de inconstitucionalidade formal quando da indicação do representante do Poder Legislativo para atuar junto ao Poder Executivo. Ainda foi informada a irregularidade técnica pela Procuradoria Jurídica para ser observada a vacatio legis, a não aplicação imediata, tal qual prevista no artigo 2º do projeto. Todavia, esse relator entende que, diante da baixa complexidade do tema, não é necessária a observância de qualquer prazo para sua imediata aplicabilidade. Outra adequação apontada seria a retificação do dispositivo legal da ementa, já que mencionada a Lei 14.174 de 2012, quando na realidade seria a Lei 12.597 de 2008, que dispõe sobre a organização do sistema de transporte coletivo de Curitiba, adequação esta já realizada por meio da apresentação da emenda modificativa 34.2/2023. Por fim, a proposição não causa qualquer impacto nas despesas orçamentárias. Desse modo, atendidos os aspectos, o parecer é pelo trâmite regimental, devendo a proposta ser encaminhada à Comissão de Serviço Público. Em discussão. Vereadora Noêmia Rocha. Obrigada. Obrigada. Acho que está ouvindo? Então, a gente entende que, dentro da constitucionalidade, a questão de poderes, mas era tão bom a participação efetiva dos vereadores no Conselho. Eu fui a última participar do Conselho, era muito bom para você aproximar, ter informações, solicitar, inclusive, fiz várias vezes, quando demorava muito o Conselho de se reunir, eu já pedia a reunião, ele se mobilizava a fazer reunião, a gente tinha uma leitura diferenciada, mas talvez a gente precise buscar outro mecanismo para fazer essa participação, mas entendo que o Supremo definiu isso, o Ministério Público indicou, nós vamos ter que acatar. Mas é lamentável, lamento. Mas a gente vai poder fazer, de outra forma, a fiscalização e acompanhamento. Acredito que o debate no plenário sobre o tema seria bastante importante e, principalmente, utilizar a Comissão de Serviço Público para que ela possa sempre estar atuando no controle desse contrato que é bastante complexo e oneroso para as contas públicas municipais. Então, colocamos em votação, encerrada a discussão, colocamos em votação o parecer. Muito obrigado. Já temos os votos suficientes registrados nos sistemas, então foi aprovado o parecer. Passamos ao próximo projeto 14. Senhor presidente, o meu favor. voto não está consignado lá. Apareceu? Acho que apareceu no final. Não,
o meu voto não está consignado lá. Eu votei contrário e está favorável. Vamos reabrir a votação, então. Não, sou contrário. Vermelho, então. Ah, então. Não pode votar contra? Não, é que tem que, exatamente, tem que ter um motivo para, isso é regimental. Tem que ter motivo. Tem que ser justificado o voto ao contrário. Então, eu solicito que seja refeita a votação. Está reaberta a votação. Vereadores, novamente registrem seus votos. Eu quero fazer o meu voto em separado, senhor presidente. O vereador Ângelo Vani tem a palavra. Eu quero votar contrário, porque vai dentro do entendimento da vereadora Noêmia. Eu não vejo nenhum problema de constitucionalidade a Câmara de Vereadores fazer parte de um conselho do Poder Executivo que tem como obrigação e o conteúdo fiscalizar e acompanhar as obras do Poder Executivo em nome da sociedade. É mais uma atividade próxima do conteúdo que tem um vereador do ponto de vista do seu papel de fiscalização. Eu não vejo incompatibilidade. Então, se está na minha alçada, eu voto e instituo o Conselho. E deixo que alguém entre no Supremo Tribunal Federal e questione. Pode ser até o próprio prefeito que pode fazer isso. Não vejo problema nenhum nesse sentido. Então, quero justificar o meu voto pela participação dos vereadores no Conselho, que vai ajudar na fiscalização e ter informações sobre o funcionamento do transporte coletivo da cidade de Curitiba. Vereador Dalton Borba. Eu quero só fazer uma observação aqui, por conta da fala da vereadora Noêmia e do vereador Ângelo Vaione, que é o seguinte, e é nesse sentido que acho que cumpre esclarecer o entendimento do STF. Se um vereador, um único vereador, participar do Conselho e o Conselho deliberar sobre qualquer tipo de diretriz do transporte, este único vereador está lá representando a Câmara de Vereadores no Conselho. Se ele concordar com o que está sendo feito lá no transporte público, essa concordância dele deslegitima o trabalho fiscalizatório de qualquer outros 37 vereadores que integram a Câmara. Não é uma questão de ver assim, é uma questão de ser assim. Veja, se um vereador integra o Conselho e o Conselho deliberar alguma coisa e o vereador concordar em nome da Câmara, representando a Câmara, é a Câmara de Vereadores de Curitiba que está anuindo. Ela não tem como depois fiscalizar o que ela mesma concordou. Esse é o entendimento do STF. Exatamente por isso, é para preservar o poder fiscalizatório da Câmara. Que se o Conselho decide sem a participação da Câmara, qualquer um de nós, qualquer um dos vereadores de Curitiba, tem a prerrogativa de agir, inclusive sozinho, denunciando no Ministério Público, nos órgãos de fiscalização, no próprio Poder Judiciário, através de uma ação competente. Agora, a partir do momento em que um vereador participa desse conselho representando a Câmara e ele anui a uma deliberação, ele matou o papel fiscalizatório da Câmara. Porque a Câmara já participou e já concordou. É por isso que eu entendo que esse projeto tem... Eu discordei por muitas vezes lá. Mas o fato, vereador Noemi, é assim... Vossa Excelência pode até discordar lá. Mas por uma questão de processo por uma questão de afirmação do princípio democrático nessas decisões, a senhora, sendo vencida numa discussão do Conselho, a senhora aceita o resultado. O que quer dizer o seguinte, que em última análise, é a Câmara de Vereadores de Curitiba que está aceitando o resultado de um Conselho Deliberativo. O que eu estou colocando aqui é que a visão expressada na decisão do Supremo é que compete a todo o Poder Legislativo a prerrogativa fiscalizatória, segundo o que diz a Constituição. Exatamente para preservar essa competência de fiscalização é que não se permite a participação, ocupar uma cadeira no Conselho. Por quê? Porque se esse vereador, em nome da Câmara, aceita qualquer deliberação, a Câmara depois não pode ir lá para desdizer isso. Vai falar o quê? Eu não concordo. Como você não concorda? Vocês votaram aqui a favor? Mas eu acho que não, porque lá não é deliberado leis, é deliberado propostas. Aí quando vier... E o que é que nós fiscalizamos? Nós não fiscalizamos propostas? Sim, mas ao mesmo tempo, se eu não concordo, eu votava contrário e era registrado meu voto contrário. Vereadora, eu vou repetir, só para ficar claro.
ainda que Vossa Excelência chegue lá e discorde, mas saia vencida, Vossa Excelência tem que se submeter ao processo democrático, a decisão é soberana. Deixa eu falar por um argumento, vereador Dalto. Eu entendo a sua preocupação, é corretíssima. Eu acho que o Supremo entende exatamente dessa maneira. Mas veja, olha o que a vereadora Noêmia colocou. Primeiro, eu acho que o Supremo, a Câmara de Vereadores tem um poder muito maior do que o Conselho. A Câmara de Vereadores, constitucionalmente, tem um poder muito maior do que o Conselho. Qualquer seu membro representando, participando do Conselho de alguma deliberação, o plenário da Câmara, como instituição constitucional do poder municipal, ela tem o direito de anular qualquer decisão do Conselho, com a participação do vereador lá ou não. Não, desculpe, vereador. Veja, não. Mas isso não pode ser, então nós estamos concluído dessa forma. Não, mas nós estamos... Não é a participação do vereador, é a participação da própria Câmara dentro do Conselho. Mas a Câmara pode rever. Estamos tendo uma discussão mas de o mérito. plenário da Câmara, veja, o plenário da Câmara ele é soberano. Se nós nomeamos o Mauro Inácio, está lá participando em nome da Câmara, voltaram unanimemente lá um procedimento administrativo na área do transporte público. Nós aqui levantamos uma questão dizendo o seguinte: o Conselho errou. O Conselho não deve proceder assim. Veja, se nós temos o direito de cancelar e anular uma decisão do Conselho, porque nós temos, o plenário da Câmara tem, é lógico que nós não estamos entregando este poder a um membro nosso que está lá representando. Então, se nós não estamos entregando, o que esse membro está fazendo lá? Fiscalizando, vereador, ajudando nesse processo. Senhores, se me permite, só para... A vereadora Amália, que ainda não se manifestou na discussão. Quero me manifestar rapidamente. Em tempo a gente parece debatendo mérito e não questionação. O fato de tirar o vereador ou o representante do Poder Legislativo da participação efetiva do Conselho não anula que o vereador possa acompanhar o trabalho do Conselho. Agora, existe o que eu gostaria, existe o que o vereador Dalton gostaria, existe o que o vereador Ângelo Vagnoni gostaria, existe o que a vereadora Noêmia Rocha gostaria e existe o que entende o STF. Aqui nós estamos para analisar a constitucionalidade do projeto. E o que diz o STF é que a participação de Poder Legislativo em conselhos que são um órgão, é considerado um órgão do Poder Executivo, é inconstitucional. Então, esse é o entendimento do STF. Se a gente não concorda com isso, a gente teria que mudar a lei federal que diz isso, que não é a nossa alçada mudar aqui. Então, o entendimento do STF é esse. Então, na minha avaliação, eu voto junto com o vereador Dalton Borba. É inconstitucional e esse projeto precisa seguir para que a gente possa corrigir essa inconstitucionalidade que existe hoje numa legislação municipal. Dando sequência, então, haverão 2 pareceres, um para a tramitação e outro para o arquivamento. No momento oportuno, nós iremos retornar, então, após o voto em separado do vereador Ângelo Vagnoni ser inserido no sistema, nós iremos, na sequência, deliberar. Não, é que não existe voto contrário sem uma justificativa. A justificativa seria, então, voto contrário, o arquivamento. Isso. Então, mas o contrário ao trâmite significa arquivamento. Sim, contrário ao trâmite. Não, é que assim, vota-se favorável à tramitação ou à devolução ao autor, ou a mais informações ou arquivamento. São 4 opções de voto. A sua orientação de voto é trâmite regimental. É trâmite regimental. Isso. Então, a minha é contrário ao trâmite regimental, porque na sua orientação está aceitando a argumentação do STF. E como eu quero questionar a argumentação do STF, então eu sou pelo arquivamento. Isso, Tá, como a Constituição, a comissão é terminativa, até pela orientação da nossa assessoria, aquilo que é contrário à tramitação é o arquivamento. É binário, é 0 e 1. Então, aí foi muito engenheiro, né, Amália? Dando sequência, então, projeto número 14 da pauta, iniciativa do vereador Erivelto Oliveira, o projeto 5.160/2022, que dispõe sobre as atividades culturais baloeiras artesanais sem fogo no município de Curitiba e da outras providências. A proposta foi submetida a essa comissão, cujo parecer 459/2022, emitido pela vereadora Amália Tortato, foi pela devolução ao autor. No dia 1º de fevereiro, o autor da proposição apresentou um substitutivo geral e teceu informações a respeito.
Apresentadas as emendas, após a instrução do que trata o CAPT, as proposições poderiam ter um critério da Comissão de Constituição e Justiça a ser devolvidas à Procuradoria Jurídica para complementação da análise jurídica, no mesmo sentido do regulamento interno dessa comissão. Por fim, tendo em vista a alteração substancial do texto, conforme a emenda apresentada pelo vereador, entendemos que há necessidade de nova instrução pela Procuradoria Jurídica da Casa. Desse modo, parecerá pelo encaminhamento do projeto de lei a Projuris. Em discussão. Não havendo discussão, então passamos à votação. Por favor, registrem os votos no sistema. Acredito que nós já tenhamos os votos suficientes. Passamos então à deliberação do projeto número 15, projeto 5.114 de 2022, do vereador Marcos Vieira. Ele institui a parceria para atendimento de jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Foi apresentado o substitutivo geral 31/6/2023, em que o autor da proposição identificou os vícios apontados e incluiu nova proposta de redação para adequar o projeto de lei em acordo com a orientação dessa comissão. Então, apresentadas as emendas após, poderão ser deliberadas a critério da Comissão de Constituição e Justiça, ser devolvidos à Procuradoria Jurídica para a complementação da análise jurídica, no mesmo sentido do regulamento interno da comissão. Por fim, tendo em vista da mesma forma a alteração substancial, entendemos que há necessidade de nova instrução pela Procuradoria Jurídica. Então, segue o mesmo caminho que o anterior, devido às mudanças substanciais promovidas pelo vereador Marcos Vieira. Coloco em discussão? Não havendo discussão, vamos à votação. Por favor, registrem os votos no sistema. Tendo os votos suficientes registrados, passamos então, foi aprovado, passamos ao próximo projeto, 16 da pauta, 5.200/2022. Vereador Dalton Borba. Senhor presidente, trata-se de um projeto de lei que institui o Programa Municipal Curitiba Parques e Praças Mais Seguras, de iniciativa do vereador Noriceto. Rapidamente, senhor presidente, esse projeto aqui, o nosso voto foi pela devolução ao autor, até seguindo aqui a orientação da Projuris, porque ele cria esse programa e para o implemento do programa, ele estabelece aqui a participação da Polícia Militar e da Guarda Municipal. A Polícia Militar não é competência do município, então o projeto deveria contemplar aqui, pelo menos, uma autorização ao prefeito para firmar convênio, e isso não está contemplado. E com relação à Guarda Municipal, isso também altera a própria estrutura da corporação, o que retira a iniciativa legislativa de vereador, mantendo essa iniciativa exclusivamente ao chefe do Poder Executivo, o senhor prefeito. Por essas razões, então, nós apresentamos um voto pela devolução ao autor para que ele, querendo, altere o projeto ou transforme até em indicação executiva. Muito obrigado, vereador. Está em discussão? Não havendo discussão, passamos à votação. Por favor, registrar os votos no sistema. Com os votos registrados, foi aprovado. Passamos então ao próximo projeto 17 da pauta, 5.1/2023. Primeiro projeto do ano de 2023. Vereador Dalton Borba. Obrigado, senhor presidente. Isso, esse é o 00125/2022, esse. É um projeto de autoria da vereadora doutora Maria Letícia. O 17 da pauta, vereador. É 17. Eu sabia, estava testando vocês só. Muito bem, vereador. Estamos atentos. É o 001, né?
Desculpe, de autoria do vereador jornalista Márcio Barros. Acho que não. Dispõe sobre a obrigatoriedade da disponibilização de acesso gratuito à internet em estabelecimentos comerciais quando optarem por oferecer aos consumidores cardápio na forma digital. Esse projeto aqui, senhor presidente e demais vereadores integrantes deste colegiado, ele contém aqui um vício de inconstitucionalidade material que é insuperável. Isso aqui viola frontalmente a Constituição, e a Projuris disse isso, nós trouxemos no voto aqui, porque estabelece uma obrigação ao empresário aqui, violando o princípio da liberdade econômica, o princípio da concorrência, enfim, e estabelece um ônus que não deve ser atribuído, até porque não compete ao poder público interferir na atividade empresária. Isso aqui é muito mais uma questão de deliberação do próprio dono do restaurante, de atrair mais a sua clientela ou não, mas não impor a ele um custo que, de fato, é uma violação expressa à liberdade empresarial. Por essa razão, nós pedimos aqui o arquivamento desse projeto. Discussão, vereadora Mário, gostaria de fazer a palavra. Quero parabenizar o vereador pelo parecer. Meu coração se enche de alegria quando eu vejo a Lei de Liberdade Econômica sendo citada nesta comissão. Parabéns, terá meu voto favorável. Vereadora Noemia Rocha com a palavra. Obrigada, presidente. Só assim, quando tem um comerciante que está fazendo um cardápio de forma digital, provavelmente ele tem um Wi-Fi lá já. Vereadora, se ele apresentar um cardápio em braille, eu não tenho que dar curso de braille para quem frequenta o meu restaurante. Sim, mas automaticamente eu acho que essa lei, se você tem um cardápio em digital, você provavelmente já tem um Wi-Fi lá. Não necessariamente. Nem Será sempre. que não? Não. 4G, vereadora, a gente usa, eu tenho no meu aqui, inclusive. Então, encerrada a discussão, passamos à votação. Vereadores, por favor, registrem os votos no sistema. Mas eles também lá não tem digital, tadinho. Não, mas não é obrigatório, é só quem oferece. Mas se tem vício, tem vício. Pronto. Votos registrados no sistema. Passamos, então, à leitura do projeto número 18 da pauta. Também parecer vereador Dalton Borba. Senhor presidente, agora sim, projeto de autoria da vereadora Maria Letícia, que equipara a pessoa com doença renal crônica, as pessoas com deficiência para fins de acesso ao percentual legal de vagas destinadas a pessoas com deficiência no âmbito do município. Aqui também, senhor presidente, esse projeto contém um vício de inconstitucionalidade insanável, mas diante da importância da matéria, entendo pela devolução à autora para que, se for do seu interesse, transforme esse projeto de lei em uma sugestão ao Executivo para que o Executivo possa deliberar sobre o tema. Mas, sob o ponto de vista de fato da técnica, ele viola frontalmente uma competência aqui constitucional. Por isso, votamos pela devolução à autora. Muito obrigado. Está em discussão, vereadora Mária Tortato. Obrigada, presidente. Usando os mesmos argumentos do vereador Dalton Borba, quem respeito muito, eu gostaria de consultar este plenário da CCJ para fazer um voto em separado pelo arquivamento, usando os mesmos argumentos, já que o projeto possui um vício de inconstitucionalidade que é insanável, conforme apontado pelo parecer do vereador. Na verdade, assim, dá na mesma, né? É que, devolvendo para ela pode, se quiser, também, apesar que é arquivado, ela também pode oferecer como sugestão. Sim, concordo, enfim. É que o resultado prático é o mesmo, né? Fica mais simpático devolver. Devolve. Devolveremos, então. Retiro meu voto oral em separado, acompanhamos o Dalton. Então, encerrada a discussão, passamos então à votação do parecer do vereador Dalton Borba.
quantidade de votos necessárias, foi aprovado o parecer do vereador Dalton Borba. Passamos então ao projeto número 19 da pauta, 5.198/2022. Também parecer do vereador Dalton Borba. Oi, querido, tudo bem? E você? Senhor presidente, esse projeto de lei de autoria do vereador Noriceto institui a política municipal de proteção dos direitos à intimidade e à privacidade dos usuários de plataformas de hospedagem no âmbito do município de Curitiba. Senhor presidente, a Projuris trouxe a informação de que a identificação do objeto tratado pela proposição é crucial para aferir a competência do município para legislar sobre o tema. De um lado, há a disciplina consumerista, fato que atrai a competência do município, artigo 24, inciso 8º, combinado com o artigo 30, inciso 2 da Constituição. A relação entre os proprietários de imóveis e a plataforma de hospedagem é contratual com natureza de prestação de serviço, haja vista ser a plataforma mero intermediador entre os proprietários e hóspedes. De outro lado, há a relação entre o proprietário e a plataforma de serviços, em que se dispõe do bem para alocação, o que daí versa acerca do direito civil, que é a matéria privativa da União. Então, analisando os dispositivos do projeto de lei, denota-se que o artigo 5º apresenta uma problemática invasão, aqui deflagrada pela invasão de competência. A punição de multa é cabível, caso haja um descumprimento das normas de proteção ao usuário. Contudo, o banimento, por se referir à relação entre locador e a plataforma intermediadora, é indevido, pois a relação entre eles é de natureza civil, né? E por esta razão, ela é regulamentada pelo próprio Código Civil, nós não teríamos competência para isso. Assim, é possível e adequado a aplicação da multa à plataforma, que pode punir os proprietários contratualmente, no caso de desrespeito a normas protetivas. Contudo, não cabe invasão municipal na relação contratual realizada entre proprietários e a plataforma, razões pelas quais entendo como indispensável o retorno ao autor para sanar a inconstitucionalidade apontada. Eu voto, então, senhor presidente, pela devolução ao autor. Está em discussão, acho que para que as pessoas que estão acompanhando possam entender, é muito relacionado ao Airbnb e proprietários de imóveis que deixam câmeras escondidas dentro dos apartamentos ou residências, para que isso acabe filmando as pessoas que estão alugando. Então, é que o nome do projeto é bastante complexo, então só para explicar. Havendo mais alguma discussão? Esse é um projeto que tem um vício sanável de constitucionalidade, né? Por isso da devolução. Concordo. Então, dando sequência, encerrada a discussão, eu solicito que registrem os votos no sistema. Fala fora do microfone. Com os votos registrados no sistema, dando sequência, salvo engano, eu peço que acompanhem, acredito que o próximo projeto da pauta é o 28. É o 28, né? Que é o Toninho da Farmácia, vereador Toninho da Farmácia, é o parecer do Vossa Excelência, projeto 28 da pauta, 8/12/2022. É para usar o microfone. Projeto de lei ordinário denomina bem público especificado, número 008-00012-2022, ementa denomina de Jardinete, jornalista Fábio Buchmann, um dos logradores públicos da capital, conforme especifica. Iniciativa Marcelo Fachinello, Dalton Borba, Erivelto Oliveira, jornalista Márcio Barros, Marcos Vieira, Oscarino do Povo, Sargento Tani Guerreiro, Sérgio Balaguer, Sidney Tualdo, Tito Zeguimpe, Petruciello. Em análise ao projeto que denomina de Jardinete, jornalista Fábio Buchmann, um dos logradores públicos da capital, conforme especifica, a despeito da informação inicial
de que não será possível denominar a área. Ao que parece, existe disponibilidade de reserva da área para denominação. Todavia, consta das informações extraídas que será necessário análise quanto à dos lotes eventuais aqui, a regularização visando a viabilidade de denominação do logradouro. Assim, entende-se pertinente que sejam solicitadas novas informações à Secretaria Municipal do Meio Ambiente sobre a disponibilidade do bem. É o parecer. Na realidade, o que houve a informação é que parece-me que nesse local há interesse público de haver um arruamento, coisa parecida. Então, a gente fez a devolução ao autor para que vocês possam obter mais informação junto à Secretaria do Meio Ambiente para ver se é possível essa denominação ou não. Então é para devolução por mais informações. Por mais informações da Secretaria do Meio Ambiente, na realidade. Entende? Para que vocês possam verificar se é possível, tá? Então, obrigado, vereador Toninho da Farmácia. Está em discussão. Não havendo discussão, passamos então à votação do parecer do vereador. Não, por favor, vereador. Uma agenda para o governador agora, para vai atrapalhar. Ué, nós vamos nos encontrar lá então. Estou com uma agenda com o Ratinho. Também? Sim. Ortega. Com os votos registrados no sistema, passamos então ao próximo projeto, o projeto 29 da pauta. Também a relatoria do vereador Toninho da Farmácia, projeto 5/2023. Projeto também do Pier Petrucciello. Em análise, a proposição 005-0002-2023, iniciativa do vereador Pier Petrucciello, que institui política municipal de atenção à saúde mental. Conforme o disposto no artigo 116 do Regimento Interno, deve ser inadmitida por parecer da Comissão de Constituição e Justiça. A tramitação concomitante da comissão da proposição com matéria idêntica e, em caso de semelhança, deve a proposição superveniente ser anexada à antecedente. Para fins de integração à proposta em um único instrumento legal. A seção referência legislativa registra a informação que localizou a Lei 9.000/1996, a qual institui o Código de Saúde de Curitiba. A seção específica, a Lei 9.000 de 96, destinada a tratar da política municipal de saúde mental. Embora não redija de forma idêntica a proposição analisada, destarte somos pela devolução ao autor para que, querendo, apresente alterações que entender cabíveis a fim de permitir o trâmite da proposta, né? Porque na realidade do jeito que está, não tem como multar porque existe já uma lei. Muito obrigado, vereador Toninho da Farmácia. Coloco em discussão. Não havendo discussão, então vamos à votação. Por favor, registrem os votos no sistema. Não é que vocês estão mandando. Qual que é o critério de distribuição de projeto? A gente coloca. Não, eu fazia assim, eu fazia por ordem. Eu dava 1, 2, 3 e fazia os dias. Todos os sistemas Tendo os votos sido registrados no sistema, foi aprovado o parecer do vereador Toninho. Passamos ao próximo projeto na pauta. O vereador Ezequias Barros é o parecerista. Projeto 1445/2022. Tranquilo, daí eu fazia assim, por exemplo, João, Mané, Zé.
Ih. Quem que não vai precisar? Bom, o projeto de lei deve estar acompanhado de seguinte documentação. Os problemas aqui que encontramos são incongruências de documentos, né? Só para ficar mais curto aqui o relatório. A primeira razão para se concluir pelo não atendimento da norma jurídica dita acima se encontra de que o Estatuto foi reformulado em 28/1/2021 e nesta reforma está expressamente previsto que a diretoria estatutária poderá receber remuneração. Pela leitura do artigo 31, artigo 4º e 5º do Estatuto da OSC em análise. Ocorre que a ata existente nos autos apenas foi firmada pelo presidente da associação, não se tendo as assinaturas de os outros membros da direção, o que, segundo o inciso 7º, antes mencionado, exige assinaturas de todos. Só por isso já não daria para continuar. Então, devolução ao autor. Muito obrigado, vereador Ezequias. Coloco em discussão. Não havendo discussão, peço que os vereadores, então, registrem os votos no sistema, lembrando que ainda temos outros 3 projetos para deliberar devido aos votos em separado. Fiquei inteligente agora? Senhor presidente, eu vou precisar sair que tem uma reunião. Será que o negócio aí vai... Serão aproximadamente 3 minutos, no máximo, para que a gente possa fazer a votação. Ok. Então, sendo registrados os votos no sistema, foi aprovado o parecer do vereador Ezequias Barros. Então, retornando à pauta inicial, voltamos ao projeto número 7 da pauta, cujo voto em separado do vereador Dalton Borba foi feito. Então, colocamos em votação o projeto número 7 da pauta novamente. Projeto de iniciativa da vereadora Amália Tortato, parecer do vereador Ângelo Vagnoni, que solicitou mais informações, e o vereador Dalton Borba fez um voto separado pelo trâmite. Então, a orientação para quem for votar junto com o vereador Vagnoni, aperte o verde favorável, e quem for votar junto ao vereador Dalton, aperte o vermelho contrário e, na sequência, selecione o voto em separado do vereador Dalton Borba. Presidente, mas já estão de acordo, o relator e o vereador Dalton estão de comum acordo pelo trâmite. Combinação, seria o caso. Conforme, né, o voto. Então, voto contrário. Isso, Voto no vermelho. Não, já sei pela tramitação aí. Houve uma... Aqui uma orientação, só um momento, pessoal. Houve uma nova informação. Houve uma modificação do voto do vereador Vagnoni. Então, em vez de, para mais informações, ele alterou para a tramitação, então é possível que os vereadores votem favorável. Não votaremos vermelho, então, presidente. Votaremos verde. Foi possível modificar, já foi feito. Então, reabra a votação, por favor. Então, volta lá, porque o Vagnoni votou contrário lá. Ele tá pedindo. Então, está reaberta a votação. A orientação, então, do vereador Vagnoni e do vereador Dalton Borba, que ambos fizeram voto para a tramitação. Discutir em plenário, né? Então já temos os votos suficientes registrados no sistema. Foi aprovado o parecer do vereador Vagnoni, que modificou a sua solicitação para a tramitação do projeto. Na sequência, o projeto número 9, em tempo, também informa que o vereador Vagnoni alterou o seu voto para a tramitação, sendo possível, então, que todos os vereadores votem favoráveis ao parecer do vereador Ângelo Vagnoni, tendo em vista ainda o parecer do voto em separado do vereador Dalton Borba, também favorável, mas para a tramitação é suficiente o voto no verde. Por favor, coloque em votação no projeto número 9. Vota no PV. Lembrando que o projeto 9 é da iniciativa do vereador Éder Borges. Isso mostra a pluralidade. Eu salvando Éder Borges é no mínimo cômico, né? Eu vou falar para ele que você salvou ele. Mas isso em respeito à democracia, né? Com certeza. Tendo sido registrados os votos suficientes, foi aprovado então o novo parecer do vereador Ângelo Vagnoni para a tramitação do projeto. Agora coloco em deliberação o projeto 13 da pauta, cujo parecer é de minha autoria, que trata sobre a questão do Conselho Municipal de Transporte. Há 2 pareceres nesse caso. O parecer do vereador Bruno Pessutti, que é para a tramitação do projeto. Então, quem for favorável à tramitação do projeto,
seleciona o verde. Quem for contrário à tramitação do projeto, ou seja, o arquivamento, assim como o voto separado do vereador Ângelo Vagnoni, aperte a tecla vermelha para o arquivamento. Nesse caso, a Casa Legislativa deixa de participar dos conselhos que são do Executivo. Do Conselho Municipal do Transporte, no caso. Só do transporte? Nesse não caso. De todos. Não, nesse caso do Conselho Neste Municipal. caso é esse, mas o prefeito vai trazer de todos. Devido à orientação... É inconstitucional? Constitucional. Vamos votar. Ele tem direito de entender. Já está atrasado. Temos votos 1, 2... Foram 7-2, 7 votos favoráveis à tramitação, então foi aprovado a tramitação do projeto. Agradeço aos vereadores mais uma vez, de maneira hercúlea, vencemos a pauta, está encerrada. Antes, porém, a vereadora Noêmia Rocha pediu a palavra. De dia, vereador. Vamos mudar de dia. Porque você marcou o primeiro dia, segunda-feira, não veio. Eu só queria, mas eu estava ao médico e estava com... Senhor vereador, peço licença, vou ter que me retirar. Não, peraí, Toninho. Vou acompanhar o vereador Toninho, presidente. Não acabou a reunião ainda. Só para passar para as 14h30, porque está muito corrida, a gente acaba a reunião, não é possível? Mesmo dia, às 14h30? Nós mantemos às 14 horas, eu peço desculpas pelo meu pequeno atraso hoje, mas sempre há uma possibilidade de que a gente possa atrasar um pouquinho o início das reuniões dentro do regimento da comissão. Só uma pergunta, por que já me excluíram lá do painel? A gente tem que torcer que as sessões terminem cedo. Agradeço novamente a todos os vereadores e a assessoria de todos os gabinetes e a assessoria da casa. Está encerrada essa reunião. Você pode ir lá.